A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6 e versículo de número 31 ao 33, que vai nos dizer assim: Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: Vede como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Que nós vemos, irmãos, que o rei de Israel, chamado Jorão, ele queria matar ao profeta Eliseu. Ele queria realmente tocar no homem de Deus, mas a Bíblia vai nos dizer que a revelação chegou primeiro na história de Eliseu do que a vontade de Jorão. Eu quero lhe dizer uma coisa da parte dos céus através dessa palavra. A vontade de Deus vai prevalecer e a dos seus inimigos serão frustradas. O nosso Deus é o Deus que frustra os planos do adversário contra nós. O nosso Deus é o Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido, não deixando que inimigos tenham êxito contra a nossa história. Podem até planejar, tentar destruir teu casamento, teu ministério, tua saúde, tuas finanças, a vida dos teus filhos, mas Deus está dizendo: o Deus da revelação está contigo e Ele vai te revelar para que laços sejam cortados. Deus vai trazer revelações para pessoas aqui para que laços do inimigo, armadilhas preparadas para destruição venham ser cortados. Você vai observar, irmãos, que o profeta Eliseu estava na casa dele. O profeta Eliseu não estava lá com Jorão, rei de Israel, quando ele disse que iria arrancar a cabeça do profeta. Você não precisa estar em alguns lugares para que Deus te mostre. Eu vou repetir para você entender. Você não precisa estar em alguns lugares para que Deus te mostre o que está sendo tramado contra a sua vida. Pois nós servimos a um Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido, sem nós precisarmos estar neste lugar. Sem nós precisarmos ouvir algumas conversas pessoalmente. Os nossos olhos não precisam ver fisicamente. O nosso Deus, ele revela. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. Ele vai me revelar o que está sendo tramado contra mim. Eu sirvo a um Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. E Ele vai me revelar o que está sendo tramado contra mim. Se tem pessoas agindo com falsidade, Deus vai lhe revelar. Se tem pessoas com inveja, Deus vai lhe revelar. Se tem pessoas se levantando para tentar destruir os propósitos de Deus na sua vida, Deus vai lhe revelar. O profeta Eliseu era um homem de Deus. Eu estou conversando aqui com homens e mulheres de Deus, que Deus não vai deixar enganado, que Deus não vai deixar inimigos te pegarem de surpresa. O filho de Acabe, que era o rei de Israel aqui, Jorão, havia esquecido do poder do nosso Deus. Quando ele intenta matar o profeta, ele esquece que o nosso Deus revela o oculto, o profundo e o escondido, e que o nosso Deus guarda os propósitos dele. Você é um propósito de Deus, meu irmão e minha irmã, e é por isso que os planos de inimigos seus ficarão frustrados. Eu vejo Deus, através dessa palavra, irmãos, frustrando planos de pessoas que se levantaram contra você que está ouvindo agora. Como Jorão se levantou contra o profeta Eliseu. Tem pessoas que pensam, irmãos, que pode dar a última palavra na história dos filhos de Deus, mas elas não podem. Declare comigo: quem dá a última palavra na minha vida é o meu Deus. Quem dá a última palavra na minha vida é o meu Deus. Você vai observar aqui, fala do rei Jorão, versículo 31. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ele deixou bem claro que naquele dia Eliseu iria morrer, segundo as palavras dele. Ele achou que o mal que ele iria fazer iria ter êxito.
Mas o nosso Deus havia chegado primeiro, irmãos, do que Jorão na história do profeta Eliseu. O nosso Deus, ele chega primeiro na tua história. O nosso Deus, ele chega primeiro no teu casamento. O nosso Deus, ele chega primeiro no seu ministério. Podem armar, arquitetar, planejar, podem até achar que vão dar a última palavra, mas hoje Deus diz para você: não conseguirão dar a última palavra na tua história, porque o Deus do livramento está contigo. O nosso Deus, irmãos, é o Deus que protege o seu povo. O nosso Deus é o Deus que guarda, Ricandará, Surabai, os seus filhos. E eu vejo proteção de Deus sobre pessoas que estão me ouvindo agora. As revelações que Deus traz para a sua vida sobre os seus inimigos, não é para você ficar com medo, não. Mas é para você agradecer que você tem um Deus que te mostra. Imagine se o profeta Eliseu não tivesse a revelação. Ele seria morto naquele dia. Tem pessoas aqui, se Deus não lhe revelasse o oculto, o profundo e o escondido, você não estava mais aqui. Porque você não iria estar orando. Você não iria estar se preparando para aquilo que está sendo armado contra a sua vida. Porque quando Deus, irmãos, ele nos mostra, é para a gente ter o quê? Vigilância. Você vai ver aqui que o profeta Eliseu começou a vigiar. Porque ele disse, o rei mandou mensageiro. Mandou um servo dele vir à frente para quê? Para matar um profeta. E o profeta, ele sabia disso. Nós servimos a um Deus, irmãos, que não deixa os seus filhos enganados. E ele disse para você: eu vou te mostrar tudinho com riqueza de detalhes que está sendo armado, planejado e arquitetado contra a sua vida. Você vai observar que o rei Jorão, ele era um rei perverso. Ele havia herdado os traços malignos de seu pai Acabe. O pai desse rei aqui que queria matar o profeta Eliseu era o rei Acabe. O rei Acabe já havia matado a Nabote. O rei Acabe já havia matado aos profetas. Então nós vamos observar, irmãos, que eram pessoas que tinham traços malignos, traços ruins. Tem gente que é assim, meu irmão e minha irmã, tem traços ruins. Então o profeta Eliseu entendeu, ele mandou um mensageiro à frente. Então realmente ele queria destruir o profeta, ia ser a mando dele, quem ia fazer era o mensageiro. Mas você vai observar que era uma ordem do rei. A mesma coisa foi Acabe. Acabe, ele aprovou a morte de Nabote. Então nós observamos, irmãos, que tem pessoas que elas são malignas. Elas são perversas e nós não podemos brincar com esse tipo de pessoa. É por isso que quando Deus revela, nós não podemos duvidar. Tem muitas pessoas que duvidam que o nosso Deus revela e eu não consigo entender por que essas pessoas duvidam. Porque realmente, meu irmão e minha irmã, o nosso Deus, ele revela. Ele mostra, segundo as Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o nosso Deus é o Deus da revelação. O nosso Deus é o Deus que mostra tudo aquilo que está em oculto, para que nada nos pegue de surpresa. Declare comigo: meu Deus não vai deixar nada me pegar de surpresa. O meu Deus não vai deixar nada me pegar de surpresa. Podem armar, arquitetar, planejar. Se o nosso Deus resolveu lhe revelar, ele vai te revelar. Ele vai te mostrar para que o laço seja cortado. Então, a partir do momento que o profeta Eliseu ele tem a revelação, ele passa a vigiar. Eu estou conversando com homens e mulheres que o Senhor te trouxe aqui para te dizer: vigia. Vigia quando eu te mostrar que algumas pessoas não são verdadeiras. Vigia quando eu te mostrar que tem pessoas se levantando contra você. Mas, irmã, não parece. Pois é, tem momentos que não vai parecer. Tem momentos que você vai olhar e vai dizer assim: será que fulano é assim mesmo? É porque as pessoas que fazem o mal, elas não vão lhe mostrar claramente que elas vêm para fazer o mal. Então é por isso, irmãos, que nós temos que acreditar na revelação. Que nós temos que acreditar naquilo que Deus ele mostra, independente do que o cenário esteja mostrando, e independente do que pessoas estejam mostrando. Porque vão ter pessoas que vão fingir bem, preste bastante atenção nisso. Vão ter pessoas que elas vão se camuflar tão bem, mas tão bem, que se você não tiver a revelação do Espírito Santo, você acaba achando que essas pessoas são sua amiga. Você acaba achando que essas pessoas realmente gostam de você. E ali elas conseguem dar o bote. Porque tem pessoas que são como serpente. O rei Jorão vinha para destruir ao profeta como uma serpente. E tem gente que vem como uma serpente dizendo: vou destruir casamento, vou destruir saúde, vou destruir finanças, vou destruir a vida dos filhos. Irmãos, nesse mundo que nós vivemos,
Tem mais gente maligna como o rei Jorão do que gente boa. E nós que servimos a Deus precisamos ter vigilância. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas muitas vezes vai inflamar pessoas contra nós. Preste bastante atenção nessa palavra. Porque às vezes você não entende por que tantas perseguições na minha vida. Por que fulano não gosta de mim? Por que ciclana não gosta de mim? Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, é por causa da palavra de Deus. É por causa do Espírito Santo que habita em você. Então o inimigo ele faz o quê? Ele inflama pessoas para se levantarem contra nós. E é por isso que nós que servimos a Deus precisamos acreditar piamente na revelação do alto. Precisamos acreditar piamente naquilo que o nosso Deus ele nos revela, porque o nosso Deus ele não brinca de ser quem ele é todo poderoso e ele revela aquilo que está em oculto, não deixando os filhos dele enganados. E através dessa palavra, irmãos, eu vejo pessoas aqui recebendo revelações do oculto, profundo e o escondido, e Deus não deixando você enganada. E Deus não deixando você enganado, você não vai precisar nem sair de sua casa para saber o que Deus quer te mostrar que está em oculto. Pode estar em outro estado, em outro bairro, em outra cidade, em outro país, não importa. Deus, ele vai te mostrar. Deus, ele vai te revelar e não vai deixar você enganada. E não vai deixar você enganado. O profeta Eliseu estava lá na casa dele juntamente com os anciãos. Quando a revelação veio sobre ele, ele disse, o filho do homicida, no caso, o filho de Acabe, ele quer arrancar minha cabeça. Você vai observar aqui de maneira muito clara, irmãos, que o profeta Eliseu sabia até o modo da morte que Jorão queria matar a ele. Então você observa que o nosso Deus é o Deus da revelação com detalhes. Deus não vai deixar sombra de dúvida, não. Deus vai lhe mostrar os detalhes daquilo que está em oculto. Declare comigo, eu creio que o meu Deus vai me mostrar os detalhes do que está em oculto. Eu creio que o meu Deus vai me mostrar os detalhes do que está em oculto. Aquilo que pessoas estão tramando, arquitetando, planejando, Deus vai lhe revelar. O profeta Eliseu, irmãos, ele sabia o Deus que ele servia. E nós precisamos diariamente saber o Deus que nós servimos e saber discernir a voz de Deus. Quantas pessoas estão me ouvindo agora que não sabem discernir o que é a voz de Deus? Que não sabem discernir se é Deus, se é a mente da pessoa ou se é o inimigo. E Deus está dizendo, peça discernimento para você conhecer a voz do Senhor teu Deus. Porque quando for Deus, não vai ter sombra de dúvida. Quando for Deus, você vai ter a convicção, é o meu Deus que está falando comigo, porque eu conheço a voz do meu Deus. A ovelha precisa conhecer a voz do pastor. Você não pode aceitar isso. De você não saber discernir o que é a voz de Deus e o que não é, não. Mas você precisa, conhecer a voz do teu Deus. E ele está dizendo, conhecendo a minha voz, você não fica perdida. Conhecendo a minha voz, você não fica enganado. Declare comigo, o meu Deus vai me ajudar e eu vou saber discernir o que é a voz dele. O meu Deus vai me ajudar e eu vou saber discernir o que é a voz dele. Deus está te dando discernimento. Quando Deus disser para você assim, eu não confio, você vai saber, essa é a voz do meu Deus, eu não vou confiar. Quando Deus disser para você, não vai por esta porta porque é perigoso, você vai lembrar e vai dizer, esta é a voz do meu Deus, eu não vou por esta porta, por este caminho. Então nós precisamos, irmãos, discernir. Está faltando discernimento entre os cristãos e está faltando os cristãos também darem mais credibilidade à revelação divina que vem do alto, que vem do Senhor para as nossas vidas, nos mostrando o oculto, profundo e o escondido. Eu estou respaldada na palavra, do Antigo ao Novo Testamento. O Senhor ainda fala em sonhos, em visões. E nós precisamos voltar, irmãos, a acreditarmos piamente nisso. Porque não adianta Deus trazer a visão, a revelação, o sonho, se você não acreditar. Se você não der a credibilidade à palavra do Senhor. O profeta entendeu, eu não preciso de muita coisa para acreditar. E hoje Deus diz para você, lembre-se, minha filha, lembre-se, meu filho, que você não precisa de muita coisa para acreditar na minha palavra. Você só precisa crer naquilo que eu falo e ter discernimento para saber que sou eu que estou falando. Quando você acredita e quando você tem discernimento, tudo é diferente. Você consegue receber livramentos extraordinários. Porque eu creio em um Deus, irmãos, que mostra o oculto profundo e o escondido e ainda nos livra do mal.
E é isso que está acontecendo na história de pessoas aqui que estão me ouvindo nesse momento, como aconteceu na história do profeta Eliseu. Deus está trazendo revelações para a sua vida e ainda está te livrando do mal. Declare comigo: meu Deus está trazendo revelações para a minha vida e me dando livramento. O meu Deus está trazendo revelações para a minha vida e me dando livramento. Deus tem livramento reservado para você, meu irmão. Deus tem livramento reservado para você, minha irmã. E hoje Ele diz para você: eu te protejo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te guardo, eu te livro. Mas acredite na revelação. O profeta Eliseu deixou bem claro, Deus falou comigo de maneira detalhada e me disse que o filho de Acabe está vindo aí para tentar arrancar minha cabeça. Ele foi claro, objetivo e nítido naquilo que Deus revelou a ele. Assim Deus quer que você seja. Com convicção e com certeza, porque Deus é Deus de detalhes. E Ele vai te revelar cada detalhe. Ele vai te revelar o oculto, o profundo e o escondido. E Ele não vai te deixar enganado. E Ele não vai te deixar enganada. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra, pela revelação divina do alto, que vem dos céus para a nossa vida. Senhor, nós cremos piamente nas revelações. Pai, eu te peço, nos revela o oculto, o profundo e o escondido. Pai, nos faz discernirmos o que é a tua voz, o que é a voz do teu Espírito Santo. Nos mostra, Pai, quais são os teus alertas para a nossa vida. Eu te peço, meu Senhor, que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor não deixe nada nem ninguém nos enganar, mas que o Senhor mostre, que o Senhor revele, que o Senhor possa, meu Deus amado, nos dar discernimento para reconhecermos, Pai, a tua voz e sabermos que é o Senhor quem está falando conosco e nos mostrando aquilo que está em oculto e não deixando, Pai, que a gente venha ficar enganados. Obrigada, Senhor, porque eu creio que assim como o profeta Eliseu não ficou enganado, assim como o profeta Eliseu soube das tramas contra a vida dele, os teus filhos também não ficarão enganados e eles vão saber do oculto, do profundo e do escondido. Quem estiver agindo com falsidade, quem estiver agindo com mentira, quem estiver tramando mal contra os teus filhos, o Senhor vai revelar, e eu tenho certeza que o livramento também virá para a história dos teus filhos, como veio para a história do profeta Eliseu. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história, onde deve congregar, porque são teus. Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus hoje diz para você que Ele é o Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. Não duvide das revelações de Deus, porque Ele contempla aquilo que você não contempla. Ele vê quais são as armadilhas, as ferramentas preparadas contra ti, e Ele não somente vê,
mas ele desfaz o laço do inimigo preparado contra a sua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, não seja alguém que anda por vista, mas seja alguém que sabe discernir a voz do Senhor teu Deus e reconhece que ele fala contigo nos detalhes, te mostrando todo o mal preparado contra ti e desfazendo os laços contra a sua vida. Deus, hoje eu tenho certeza que ele está lhe dando discernimento para você saber discernir o que é a voz dele. Como o profeta Eliseu sabia aqui de maneira clara qual era a voz do Senhor nosso Deus. Você vai saber qual é a voz de Deus e haverá livramento para a sua história, como houve livramento aqui na história do profeta Eliseu. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo. Declare amém.